Olá, vamos conversar hoje sobre perícia médica nos casos de acidente de trabalho. Então, para você que já é meu aluno, já conhece minha metodologia, para você que ainda não me conhece, está chegando aqui, está me conhecendo, então as minhas aulas costumam ser bastante práticas e direcionadas. Lembrar que essa aula de hoje vai ser direcionada para concurso, tanto para concurso público da Perícia Médica Federal, como também do preparatório para prova de especialista. Então, nessa aula, eu vou passar para vocês o que é que as bancas pedem. Então, você assistindo essa aula e fixando os conceitos, não vai ter para ninguém. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar é sobre o conceito de acidente de trabalho. Ah, professora, isso aí é muito teórico, pelo amor de Deus. Pois, mas esse aí, meu gente, esse conceito cai muito em prova, tá? Então, o que é acidente de trabalho? E cai exatamente como tá aí, tá? Eles copiam. É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que provoque perturbação funcional, física ou mental, ou lesão corporal, que resulte em morte ou incapacidade laborativa, temporária ou permanente, total ou parcial, tá? Então, esse é o conceito que a gente tem. Os dois conceitos aí estão iguais, o primeiro e o segundo parágrafo. Então, o que a gente tem que saber? Primeiro, que é um acidente que ocorre quando o indivíduo está a serviço da empresa e do empregador. Então, a gente vai ver situações que são equiparadas a esse serviço, que também cai muito em prova. Esse acidente, ele provoca uma perturbação funcional, física ou mental ou lesão, e que essa perturbação funcional ou essa lesão corporal resulta em quê? Em morte ou incapacidade do trabalho. E essa incapacidade pode ser temporária, permanente, total ou parcial. Eu gosto muito de fazer uns esquemas. Então, acidente de trabalho, primeira coisa, a serviço da empresa, segunda setinha, causa perturbação funcional ou lesão corporal. Outra setinha, que causa morte ou incapacidade laborativa. E essa incapacidade, botam as setinhas lá, pode ser total, permanente, total, parcial, temporário ou permanente. Um conceito que eu já vou puxar aqui para vocês, como eu tenho muito aluno que é médico do trabalho, é o conceito previdenciário de acidente de trabalho. Então, pelo conceito previdenciário de acidente de trabalho, que a gente é regido pela Lei 82.1391, para que a gente tenha um acidente de trabalho, a gente tem que ter uma incapacidade para o trabalho, tá? A gente tem aquelas situações do médico do trabalho que notifica ali a ocorrência de incidentes, de acidentes, mas que muitas vezes não acometeram, não causaram incapacidade laborativa. Mas para a lei previdenciária, para os benefícios previdenciários, tem que ter incapacidade laborativa. Quem é meu aluno lá na pós, mestrando trabalho, a gente discute muito isso. Quando o médico vai emitir a CAT, quando é acidente de trabalho ou não. Mas aqui a gente vai direcionar para o concurso, tá? Então, seguindo no próximo slide, quem é que pode ter acidente de trabalho? Qualquer pessoa pode ter acidente de trabalho? Não, minha gente. Quem pode ter acidente de trabalho tem sua definição na lei. Então, quem é que pode ter acidente de trabalho? O segurado empregado. Lembrar que com a lei complementar lá de 2015, a doméstica é equiparada a empregada, então ela é empregada doméstica e pode também ter acidente de trabalho. E a gente vai ver o que é que o acidente de trabalho pode causar de benefício aí para o funcionário, como, por exemplo, a estabilidade de 1 ano após a ocorrência de acidente. Então, você que tem um empregado doméstico em casa, fique atento, tá? Então, se ela tiver uma queda ou queimadura, aquilo ali pode configurar acidente de trabalho e você vai saber as repercussões que podem ter para você. Outro tipo é o trabalhador avulso e o segurado especial. Professor, que danado é isso? Estou vendo sua aula pela primeira vez. Veja, na Previdência, a gente tem tipos de segurados. Então, quem assistiu minha aula lá de previdenciário, viu que eu falei sobre os tipos de segurado. O que é os tipos de segurado? É a forma como aquela pessoa paga o INSS. Então, por exemplo, eu sou médica, um exemplo, se eu atender em consultório, eu vou pagar o INSS e vou atender particular, não é isso? Então, o tipo de segurado para a Previdência é chamado de contribuinte individual, o famoso autônomo. Agora, vamos ver outra situação. Vamos dizer que eu trabalho no hospital e seja carteira assinada nesse hospital. Então, como esse meu vínculo no hospital é de carteira assinada, eu vou ser considerada como segurada empregada. Já é outro tipo de classificação.
tá? Então, a gente tem vários tipos de seguragem na Previdência. A gente tem o trabalhador avulso, que é aquele que trabalha, a gente chama, nos órgãos gestores de mão de obra. Professor, o que é órgão gestor de mão de obra? São aqueles trabalhadores que trabalham no CAS, no cais, nos portos, estão levando saca na cabeça. Aquilo ali é o trabalhador avulso. Então, ele vai ser gerido pelo órgão gestor de mão de obra e, através desse vinculação, é que ele vai pagar o INSS. E, finalmente, o segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha na roça ou na pesca. O segurado especial, ele não precisa pagar a previdência. Ele só precisa comprovar tanto tempo na roça e tanto tempo na pesca. Tá? Então, se a pessoa comprova, eu tenho minha rocinha e trabalho lá há 15 anos. Há 15 anos é como se ele tivesse contribuído para o INSS. Então, por que eu dei essa revisão sobre segurados? Porque aqui, para a gente ter acidente de trabalho, só dá para 3 situações, 3 segurados, que é o segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Aí eu pergunto para você, como médico autônomo, atendendo lá no seu consultório, você tem direito a acidente de trabalho? Não, minha gente, não tem. Porque você é um segurado autônomo. Só quem tem direito a acidente de trabalho é quem é empregado, avulso especial. Então, veja como é importante, você que trabalha em hospital sem vínculo empregatício nenhum, como é importante você ter um vínculo, né, de carteira assinada. Porque qualquer coisa que acontecer ali no hospital, você vai ter um acidente de trabalho configurado e vai ter toda a proteção legal. Mas para a sua prova, você que vai fazer... Essa aula aqui é uma aula, assim, universal e permanente. Tá? Então, para você que vai fazer prova de estado e município para médico do trabalho ou para perito, para você que vai fazer o concurso da Perícia Médica Federal, você que vai fazer prova de título de medicina do trabalho, prova de título de medicina legal e perícias médicas, o que precisa cair na prova está aqui, tá? Lembrar que todas as minhas aulas, para quem não me conhece, todas as minhas aulas são extremamente práticas e eu faço um estudo das questões do que cai para trazer para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Isso cai em prova. Então, quem é que pode ter acidente de trabalho? O segurado empregado, o avulso especial. Isso cai muito em prova. Beleza? Podemos evoluir? E quais são os tipos de acidente de trabalho? A gente tem um acidente de trabalho típico, é aquele que tem uma consequência imediata. Então, a pessoa caiu do andaime, o pedreiro lá estava na construção, caiu do andaime, teve uma fratura, teve uma queimadura. O típico é aquele critério de agudo, de consequência imediata. O atípico são as famosas doenças ocupacionais. São aquelas doenças que vão surgir com a exposição prolongada, insidiosa, a agentes nocivos, que vão causar as famosas doenças ocupacionais, tá? E o acidente de trajeto é aquele que acontece do percurso do trabalhador para o seu trabalho, da casa para o trabalho e do trabalho para a sua residência. Professora, isso aí precisa saber? Sim, isso cai muito em prova. Vamos lá. Então, o acidente típico é aquele que não precisa de uma exposição prolongada. O atípico são as doenças ocupacionais, aquelas famosas tendinite, lerdorte, as pneumocomiose, a silicose. Ou seja, você tem que raciocinar assim. Tudo que demorar uma exposição prolongada é um acidente de trabalho atípico, que são as doenças ocupacionais. A gente tem o acidente de trabalho típico, aquele de consciências imediatas e o acidente de trajeto. Beleza? Professor, isso cai de rodo. Beleza, vamos ver uma questãozinha aí, né? Pra gente treinar, né? Porque a gente vai acordar aqui pra aula. Vamos lá. Quais das alternativas a seguir correspondem ao acidente de trabalho típico? Letra A. Fratura devido à queda em sua residência. Bem, minha gente, a gente viu que primeiro, antes de a gente chegar se é típico, se é atípico, para ser acidente de trabalho, qual é a principal característica? Que aquele acidente tenha ocorrido durante o trabalho ou a serviço da empresa. Ora, se um funcionário ele sofre a fratura em casa, isso é acidente de trabalho? Não. Letra A é errada. Letra B. Queimadura sofrida no local de trabalho enquanto realizava suas atividades profissionais. Nossa, tá certíssima a letra B. Concorda? Então, ela sofreu um acidente quando estava no local de trabalho. É um acidente de trabalho, é o típico, né? Que é aquele que tem uma consequência imediata. Letra C. Ataque cardíaco enquanto estava de folga. Minha gente, ele estava do trabalho,
Não. Ele estava a serviço da empresa? Não. Tudo que acometeu o trabalhador, quando ele estiver em casa, estiver de férias, não estiver a serviço da empresa, não vai ser acidente de trabalho. Cuidado para aquelas situações equiparadas ao acidente de trabalho. Que o funcionário pode não estar na empresa fisicamente, mas ele pode estar a serviço da empresa. Tranquilo? E doença desenvolvida após anos de aposentadoria. Bem, isso aí não tem nada a ver com o acidente de trabalho, o que você pode supor que é o mesmo raciocínio, né? Ou seja, ele não estava trabalhando mais. Então, é importante a gente começar a ver o que é que a questão quer de você. E a gente vai agora começar a aprender com as questões. Então, o que é que a questão queria que você soubesse aí? Ele queria que você soubesse a definição, se o acidente de trabalho é típico ou não? Não. Ele queria que você soubesse que acidente de trabalho é aquele que acontece quando o trabalhador está no trabalho ou a serviço da empresa. Observe que todas as alternativas que ele colocou alguma situação que ele estava fora do trabalho, estava na residência, estava aposentado e estava de folga, ok? Tranquilo? Então, quando a gente aprende o que a questão está pedindo, a gente vai conseguir evoluir nas demais, ok? Vamos lá. Quais são as consequências de acidente de trabalho? Isso também cai muito em prova. Então, quando o indivíduo tem acidente de trabalho, a primeira benesse que ele tem é a isenção de carência. Professora, o que é isenção de carência? Então, se você ainda não viu minha aula de previdenciário, corre lá para ver minha aula de previdenciário. O que é isenção de carência? Isenção de carência é quando o indivíduo... Primeiro, o que é carência? Para a gente ter direito aos benefícios previdenciários, a gente tem que pagar um mínimo de carência. Para quem é meu aluno já sabe. Qual é o mínimo de carência que a gente tem para o benefício de incapacidade temporária? 12 meses. Agora, se o indivíduo tiver algumas das situações que causam isenção de carência, que eu vou falar para vocês, ele não precisa pagar os 12 meses. Então, por exemplo, o trabalhador entrou na empresa em janeiro, ele nunca pagou INSS. Em fevereiro, ele teve um acidente. Ele vai precisar pagar os 12 meses? Não, porque o acidente de trabalho é uma causa de isenção de carência. Professora, quais são as outras causas de isenção de carência? Está na minha aulinha lá, tá? De previdenciário. Mas vamos lá, como essa aula é gravada, vocês podem gravar. Então, basicamente é acidente de trabalho, na verdade é acidente de qualquer natureza ou causa, não só acidente de trabalho, cegueira, aí vem as doenças infecto-contagiosas, como HIV, hanseníase e tuberculose. Lembrar que a tuberculose é a tuberculose ativa. A gente tem a neoplasia maligna, tem as doenças neurológicas, como a paralisia irreversível incapacitante, a doença de Parkinson. E a gente tem as apatias, as doenças fisiológicas graves, que é a cardiopatia grave, nefropatia grave e hepatopatia grave. Mas calma, a gente está vendo acidente de trabalho. Anota aí, vê isenção de carência, que é outra aulinha minha, beleza? Outra consequência que é muito boa para o trabalhador é a estabilidade por 12 meses no emprego. Então, aquela pessoa que sofre acidente de trabalho não pode ser demitida do seu trabalho. Uma dúvida muito comum, professora, quando é que começa essa estabilidade? Bem, a gente sabe que acidente de trabalho tem que causar incapacidade. Então, aquela pessoa foi para benefício previdenciário, foi enquadrado como um B91, que é o benefício auxílio incapacidade temporária acidentário. Esse benefício no B91 dá estabilidade de 1 ano no trabalho. Quando é que começa essa estabilidade? Quando o benefício é cessado. Então, vamos dizer, essa mesma situação aqui. O nosso funcionário começou em janeiro, em março ele teve acidente de trabalho. Aí ele ficou de benefício até dezembro. Dezembro de 2024, um exemplo. Quando ele tiver alta desse benefício, ou seja, na DCB, que ele retornar para a empresa, então, na verdade, o que cai na prova é a alta do benefício previdenciário, você vai contar 1 ano. Então, ele vai voltar para a empresa e não vai poder ser demitido até 1 ano depois. Ou seja, ele vai ter estabilidade, se o benefício cessou em dezembro de 2024, ele vai ter estabilidade até dezembro de 2025. Outra consequência é a ação regressiva pelo INSS, mas essa ação vai para as empresas. Então, por exemplo, uma empresa que está tendo muito acidente de trabalho e que seus funcionários têm que ficar no INSS de benefício, o INSS não está tendo prejuízo, então a ação regressiva vai contra essas empresas para dizer, olha, empresa, você não prestou atenção nas normas de segurança ao trabalhador, os seus funcionários estão honorando o meu sistema, você vai ter que pagar. E a empresa tem que pagar, em tese, esse prejuízo que está causando para o INSS. Beleza?
Bem, então a gente viu até aqui, tá? Só revisando, a gente viu conceito de acidente de trabalho, tem que saber por que cai. A gente viu quem pode ter acidente de trabalho, quem é que pode, vamos repetir aí, o segurado empregado, o avulso especial. A gente viu quais são os tipos de acidente de trabalho, o acidente típico, atípico e o de trajeto. E a gente viu, agora fez uma questãozinha e a gente finalizou agora, finalizou não, que a aula continua. A gente viu as consequências de acidente de trabalho, que é a isenção de carência, a estabilidade por 12 meses e a ação regressiva do INSS contra aquelas empresas que estão causando aí acidente de trabalho. Vamos lá. Bem, o que é a concausa, minha gente? A concausa é aquele acidente que, embora não tenha sido a causa única, ela pode ter contribuído para a morte, para a perda ou redução da capacidade para o trabalho. Então, deixa eu vou ter que ver a aula em anexo, porque essa concausa aqui a gente vai dar uma aula mais detalhada na nossa pós, mas aqui a gente está resumindo aqui para a sua prova. Então, o que é o concausa? Concausa é aquela causa que piorou aquela situação, que não era sem trabalho e se converteu a sem trabalho. A gente vê muito a concausa no caso das doenças degenerativas, tá? A gente vai chegar aqui nas situações, deixa eu só adiantar um pouquinho, que não são classificadas como acidente de trabalho. Então, aí tá no final aí da sua apostila. Então, o que não é classificado como acidente de trabalho? A doença degenerativa, a inerente ao grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa e a doença endêmica. Minha gente, isso aqui cai de rodo em prova. De rodo. Por que eu trouxe essa exceção aqui? Porque é nessas exceções que podem agir a concausa. Então, por exemplo, você pode ter uma doença degenerativa, que são as doenças da coluna, é muito comum a gente encontrar isso na perícia, são as famosas protusões, herniações discais, que por ser doença degenerativa, não é considerada sem trabalho. Porém, essas doenças, quando associadas a uma concausa, podem se configurar como acidente de trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente aprender o que é concausa, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso início da nossa aulinha, tá? Então, o que eu acabei de falar para vocês, a concausa, ela vai agir justamente nessa situação. A gente tem uma doença degenerativa que, por dispositivo legal, não sou eu que estou falando, não é considerado acidente de trabalho. Professora, não é? E aquilo que eu pego na justiça, um monte de hérnia, dor na coluna, não é. Por quê? O que é que a medicina do trabalho vê sobre isso? É como se aquilo ali fosse um processo degenerativo normal do ser humano. É tanto que se eu fizer hoje uma ressonância aqui nos meus alunos, a maioria vai ter alterações degenerativas. Isso não quer dizer que esteja ligado ao trabalho. Mas é importante a gente lembrar que uma doença degenerativa mais a concausa vai configurar o nexo de causalidade e a configuração em acidente de trabalho. Ok, minha gente? Então, vamos ver um pouquinho, vamos treinar aí um pouquinho de questão sobre isso? Vamos lá. De acordo com a legislação trabalhista, quais das situações abaixo é considerado acidente de trabalho? Letra A. Lesão sofrida durante o trajeto da casa para o trabalho. Ora, a gente viu, né, que o acidente de trabalho a gente tem 3 tipos. O típico, o atípico e o de trajeto. Qual é a definição do acidente de trajeto? É justamente aquele que vai da casa do trabalhador para o trabalho e do trabalho para a casa do trabalhador. Então, a letra A está corretíssima. Vamos ver, letra B. Lesão ocorrida durante as férias do trabalhador. A gente aprendeu na questão anterior que ele gosta de colocar isso, né? Ele gosta de colocar que é acidente de trabalho quando o trabalhador está de férias, está de folga ou está aposentado. Não é, está errado. Para ser acidente de trabalho, eles têm que estar no trabalho ou a serviço da empresa. Doença pré-existente, claro que não é acidente de trabalho, certo? Então, se ele tem a doença pré-existente, não é acidente de trabalho, ou seja, ele não pegou no trabalho, a não ser que aquela doença tenha piorado, ou seja, uma concausa. E letra D, são resultantes de briga com colegas fora do ambiente de trabalho. Não tem nada a ver. Lembrar que briga entre colegas por motivo relacionado ao trabalho dentro do trabalho é acidente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho não é. Então veja como essa banca gosta de que para você saber que fora do ambiente de trabalho, de folga, de férias, aposentado, não é acidente de trabalho.
Bem, minha gente, vamos dar uma pausazinha aí para tomar um cafezinho e daqui a pouco eu volto com a parte 2 de Essência de Trabalho. Aguardo vocês.